Início aos trabalhos da primeira mesa sobre aspectos legais em eventos desportivos. Convidamos para presidir a mesa o Dr. Vladimir Camargos, consultor jurídico do Ministério dos Esportes. E o Dr. Martinho Neves Miranda, advogado, procurador do município do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela UNESA, professor da Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro e da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo, e membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Rio de Janeiro. Sem maiores delongas, que imagino que o objeto de todos neste momento, obviamente, seja ouvir o nosso palestrante da manhã, eu passo a palavra ao Dr. Martinho Neves Miranda, sem, claro, antes deixar de pronunciar o seu breve currículo. Digo breve, que imagino que nós poderíamos continuar aqui ainda a discorrer sobre a experiência do Dr. Martinho na área do direito esportivo. Mas o Dr. Martinho é procurador do município do Rio de Janeiro, é mestre em Direito pela UNESA, professor da Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo e coordenador do curso de pós-graduação em Direito Esportivo da Universidade Cândido Mendes. E é o coordenador científico deste primeiro Congresso Nacional de Direito Desportivo. O Dr. Martinho discorrerá sobre o tema aspectos legais em eventos desportivos. Com a palavra, portanto, Dr. Martinho. Bem, muito bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de fazer dois agradecimentos. O primeiro a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que este evento se tornasse realidade. Agradeço de coração a todos aqueles que contribuíram para que tudo isso se tornasse possível no dia de hoje. E o segundo agradecimento é ao Dr. Fernando Dionísio, procurador-geral do município do Rio de Janeiro, que, em absoluta postura de vanguarda, apostou na realização deste congresso sobre um tema tão inovador que é o direito desportivo. Mas pode ter certeza, doutor Fernando, que está por acontecer com o direito desportivo o que aconteceu há alguns anos com o direito ambiental, que era visto com desconfiança por certos juristas, mas que hoje está literalmente pegando fogo em virtude do aquecimento global. Tenho, portanto, a absoluta convicção de que o direito desportivo é o ramo do direito que está entrando na crista da onda, pois teremos um absoluto tsunami de mega-eventos acontecerem no nosso país e principalmente na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Ocorre que por muitos anos não tivemos maiores preocupações acadêmicas ou científicas em relação ao esporte, já que fora visto, ao longo dos séculos, como mera atividade lúdica, conforme podemos constatar pelo próprio surgimento etimológico da locução desporto. Dizem alguns que essa expressão surgiu pela primeira vez no romance normando do século XII, tendo sido empregada a locução desport como sinônimo de divertimento, passatempo do homem. Outros, entretanto, consideram que essa palavra apareceu pela primeira vez alguns séculos depois, derivada da expressão estar de porto, que era utilizada por alguns marinheiros para simbolizar o período de divertimento no porto com jogos e brincadeiras, após retornarem da estafante jornada no mar Mediterrâneo. E, para tanto, diziam estar de porto, derivando daí a expressão desporto. Mas o desporto traz no seu DNA a marca indelével de ser uma atividade de lazer, não apenas para aqueles que o praticam, mas também para aqueles que meramente se interessem em assisti-la. Com o interesse do público, surge um novo elemento da atividade desportiva, de caráter genuinamente econômico e jurídico, que vem a ser precisamente o espetáculo desportivo. E assim, para que o espetáculo desportivo surja, para que esse novo ser venha a lume, faz-se necessária a presença de três elementos fundamentais, que formariam, por assim dizer, a santíssima trindade de todo e qualquer pugna desportiva. O organizador, que seria o seu criador.
O atleta, que seria o seu corpo, e o torcedor, a alma de todo e qualquer evento desportivo. Vamos, portanto, aqui fazer então um voo panorâmico sobre essas três figuras que fazem do espetáculo desportivo o maior espetáculo da Terra, a começar pelo organizador. E o organizador constitui-se precisamente na figura mais importante do espetáculo do ponto de vista jurídico, já que é ele quem trava relações jurídicas com o maior número de pessoas, além de ser ele, o organizador, quem irá responder por tudo aquilo que vier a acontecer numa arena desportiva. Nesse sentido, o Estatuto do Torcedor considera conjuntamente como responsáveis pela competição a federação organizadora do evento e o clube detentor do mando de campo. Ocorre que este enquadramento legal, conquanto baste para resolver os nossos problemas internos, o Campeonato Carioca de Futebol, a Liga Brasileira de Vôlei, de basquete, se revela insuficiente para os mega-eventos que se avizinham, já que há outros elementos que intervêm na sua organização, como o próprio poder público. Portanto, precisamos saber quando é que o poder público é efetivamente o organizador, já que será a partir desse enquadramento técnico que saberemos qual a legislação a ser aplicada. Assim, há que se distinguir quando o poder público atua como um mero cumpridor de um caderno de encargos, de quando assume, em sede contratual, direitos e obrigações para a realização de uma determinada competição, como no caso, por exemplo, dos Jogos Olímpicos de 2016, e que guardo viva na memória a cena em que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e o presidente do Comitê Olímpico Internacional assinam um contrato para sediarem os Jogos logo depois que a cidade do Rio de Janeiro foi eleita a sede dos Jogos de 2016. Isto significa dizer que apenas na segunda hipótese é que o poder público ostentará o crachá de organizador e estará sujeito ao Estatuto do Torcedor, já que na primeira hipótese ele apenas se compromete a flexibilizar ou alterar a sua legislação para permitir a realização de um evento. E esta tarefa se dá precisamente através do Instituto da Legislação Temporária, havendo vários projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, tendo sido alguns aprovados, como, por exemplo, a Lei 12.035, também considerada como a lei, denominada como a Lei do Ato Olímpico. Ocorre que a missão de cumprir um caderno de encargos está muito longe de ser uma tarefa fácil, já que, não raro, o poder público é obrigado a cumprir inúmeras exigências apresentadas pelas federações internacionais. E isso decorre de uma característica do direito desportivo, em que as normas das federações internacionais acabam sendo um direito mundial, aplicável indistintamente a todos os povos. E apenas para podermos ter um melhor entendimento da matéria, eu só poderia comparar o direito desportivo com o direito canônico, que é o direito emanado da Igreja Católica, e que possui o seu polo de irradiação normativa advindo de uma única fonte, que é o Vaticano, que se impõe perante todo o universo eclesiástico do planeta. Assim, à semelhança da Igreja Católica, que possui um ritual idêntico em suas práticas em todo o mundo, podemos observar que o esporte também possui a sua própria liturgia, o que nos permite assistir a qualquer partida de qualquer modalidade, em qualquer canto do mundo, e compreenderemos perfeitamente o seu ritual, o gestual dos árbitros, ainda que não compreendamos a língua daqueles que tomam parte no acontecimento desportivo. E o caderno de encargos é uma decorrência de tudo isso, em que se pretende impor a todos os países padrões únicos de comportamento na realização de mega-eventos internacionais. E aí surge um grande problema de conflito de direito internacional. E a primeira pergunta que apresento para a meditação dos senhores neste primeiro Congresso Nacional de Direito Esportivo é: até que ponto é permitido ao poder público flexibilizar a sua legislação para se adequar às exigências feitas por FIFA, Comitê Olímpico Internacional
Federação Internacional de Natação, dentre outros. Qual o limite dentro de nosso ordenamento para atendermos a essas exigências e, por que não dizer, a certos caprichos dessas entidades internacionais? E a resposta nós encontramos precisamente na Lei de Introdução ao Código Civil, posto que as federações internacionais, malgrado possuam esse nome, não são pessoas jurídicas de direito público internacional, sendo, na verdade, associações de direito privado, estando suas regras sujeitas à legislação em que possuam sede. Sendo, portanto, normas contratuais, suas exigências encontram barreira intransponível no artigo 17 da Lei de Introdução ao Código Civil, que vai lá dizer que leis, atos e sentenças de outro país, bem como de quaisquer declarações de vontade, e as normas das federações internacionais se enquadram nesse contexto, já que são normas advindas de um contrato, o contrato de associação, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Este é, portanto, o balizador, o norte a ser seguido. A legislação temporária poderá criar, sim, exceções ao nosso ordenamento, mas não estabelecer um verdadeiro estado de exceção, o que é completamente diferente e manifestamente inconstitucional. Assim, por exemplo, quando o caderno de encargos da Copa do Mundo no Brasil vai lá dizer e impor ao Estado brasileiro que tem que assegurar o direito de entrada e saída do Brasil incondicionalmente, sem qualquer restrição, para todos os membros da delegação da FIFA, membros dos quadros de parceiros comerciais, agências de direitos de transmissão, fornecedores de acomodação, espectadores de posse dos ingressos e todos os outros envolvidos em competições, ou seja, tudo. Isso não quer dizer que o Brasil não tenha que se furtar de dar cumprimento, por exemplo, à lei do estrangeiro, a fiscalização há que ser mantida, em que vários requisitos estão estabelecidos, por exemplo, lá no artigo 7º da lei do estrangeiro, em que se diz que não se considerará o visto, ou seja, não se permitirá a entrada no país, de pessoas consideradas nocivas à soberania nacional e a nossos próprios bons costumes, como pessoas expulsas anteriormente do país, condenadas ou processadas por crime doloso, que não satisfaça as condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde, dentre outros. E já que estamos falando de fiscalização, este é um outro importantíssimo ponto a ser tratado por nossas autoridades nos mega-eventos. E é aquilo que eu estava até conversando com o secretário Rui César antes do evento. Estão sendo criados inúmeros órgãos de fiscalização nos 3 níveis de governo, no Tribunal de Contas, nos tribunais de contas, no Ministério Público. Eu acho, amigos, que nós vamos ter mais gente fiscalizando do que gente sendo fiscalizada. Só que a preocupação que há que se ter é se qualificar quem vai fiscalizar, já que se trata de um assunto muito específico, e principalmente quem vai executar, já que um gestor capacitado vale muito mais do que um fiscal implacável. Dentre outras preocupações, gestores e fiscais hão de atentar para o conhecido e controvertido Instituto do Legado Desportivo, apregoado por muitos como uma suposta herança que um mega-evento deixa na nossa sociedade. Entretanto, é imperioso reter que só é apenas legítimo o gasto público quando aplicado na melhoria de serviços, infraestrutura e bens públicos. Tanto isso é verdade, que o projeto de lei do Senado 480 de 2009, de autoria do senador Renato Casagrande, vai lá dizer, dentre outros, no artigo 2º, que caberá ao poder público executar e financiar exclusivamente ações que não promovam acréscimo ao patrimônio de qualquer entidade privada. Grifei. E também lá no artigo 3º,
quando diz que o Ministério do Esporte elaborará a listagem de ações públicas destinadas à Copa de 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, sendo que dentro dessa listagem terá que constar o legado que a respectiva ação promoverá para a população abrangida e a forma de administração desse legado, quando for o caso, e a definição de indicadores e resultados e benefícios para a população abrangida. Este é um dos aspectos a serem considerados pelos nossos governantes na fiscalização, mas há um outro que às vezes passa despercebido. Já que o poder público também deve zelar com que direitos adquiridos junto ao organizador, em sede contratual, por licenciados, patrocinadores e empresas de comunicação, não sejam violados. Tal se afirma, já que o verdadeiro Estado protetor das liberdades individuais é aquele que impede que particulares sejam lesados em seus direitos por outros indivíduos. Assim, há que se coibir basicamente 3 práticas que são muito comuns em mega-eventos: a pirataria, o marketing de emboscada e a violação aos direitos de transmissão. Este último talvez sejam, senhores, o mais violado em nosso país. Tendo começado lá na década de 30, em que uma emissora de rádio paulista adquirira os direitos de transmissão de todos os jogos com exclusividade no antigo estádio do Palestra Itália, em São Paulo, tendo sido completamente burlada em seus direitos. E aí que está o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro é que não pode, no mau sentido, prevalecer. Foi completamente burlado em seus direitos por outras empresas de rádio que resolveram construir torres de transmissão fora do estádio Palestra Itália e, assim, conseguiram transmitir todos esses jogos. Só que, hoje em dia, esta burla está muito mais sofisticada, em que determinadas empresas se escudam num suposto direito de informação para mascarar em genuína retransmissão de espetáculo, sendo que este aspecto já chegou, inclusive, à rede mundial de computadores. Estes são, então, 2 aspectos fundamentais em fiscalização de mega-eventos a ser exercido pelo poder público. Mas vamos voltar, então, à figura do organizador e dizer que, para que o organizador possa se desincumbir da sua tarefa, ele tem que se valer, basicamente, de 3 elementos: recursos materiais, recursos humanos e recursos financeiros. Vou falar um pouquinho aqui rapidamente de cada um desses recursos. Em relação aos recursos materiais, o primeiro aspecto a ser considerado é precisamente o local da competição, a arena desportiva. E não raro o organizador não é ao mesmo tempo o titular desses espaços, tendo que se valer de equipamentos de terceiros, como no caso do Maracanã, por exemplo, os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol, realizados em estádios públicos. A Suderj não é a organizadora do campeonato, mas cede as suas instalações esportivas para a realização do evento. Ou, num campeonato de natação a ser realizado no Parque Aquático Maria Elenque, a prefeitura, quando não vem atuar como organizadora do evento, cede a sua instalação desportiva para uma organização privada, uma federação ou um clube, para realizar a competição. Postas nesses parâmetros dessa questão, a segunda pergunta que apresento é: qual é a responsabilidade do organizador que não tome parte na realização ou na organização da disputa, como nos casos citados, no caso clássico que temos de estádios públicos em eventos organizados por entidades privadas? E a responsabilidade nós buscamos lá no Código Civil, né? Em que o organizador só irá responder por danos estruturais do equipamento, e ainda assim mediante ação regressiva a ser movida pelo organizador. E aí nós escolhemos do Estatuto do Torcedor e do Código do Consumidor, já que o organizador, como sabemos, é equiparado à condição de fornecedor de serviços desportivos. Por isso que é tão importante sabermos quem é o organizador de uma competição.
para fins principalmente de apuração da responsabilidade civil. Tanto isso é verdade que a Confederação Brasileira de Futebol, sabedora que é a responsável direta, instituiu recentemente uma comissão de fiscalização dos estádios, mesmo não sendo a proprietária dessas arenas desportivas. A Confederação Brasileira de Futebol não é titular de nenhuma. Mas, sabedora que é a responsável direta, já procurou tomar suas medidas preventivas. Um outro aspecto que falei anteriormente, então, recursos humanos, materiais e financeiros. Com relação aos recursos financeiros, o principal elemento a ser considerado, a principal fonte de arrecadação, juntamente com os direitos de transmissão, vem a ser precisamente o contrato de patrocínio. Contrato este que deita raízes no silêncio da Roma Antiga, mais precisamente na figura do senador romano Caio Cínio Mecenas, contemporâneo de Jesus Cristo, e figura influente na corte, junto ao imperador Augusto, e que se notabilizava por influenciar e apoiar trabalhos de artistas à época. E é por isso que se utiliza o termo mecenas para aqueles que apoiam de maneira altruística o esporte ou eventos culturais, em reverência ao primeiro nome da história que se dispôs a isso fazer, que foi Caio Cínio Mecenas. E o contrato de patrocínio é descendente direto dessa figura, mudando-se apenas o caráter altruísta do mecenato pelo interesse lucrativo do patrocinador de promover a sua marca através do esporte. E hoje, o patrocínio está intimamente ligado à figura do atleta, tendo começado em nosso país com Leônidas da Silva, que ao assombrar o mundo na Copa do Mundo de 1938, o chamado homem elástico, comparado por muitos a Pelé, recebeu dos franceses o apelido de Diamante Negro. Nome esse que batizou uma marca de chocolate, não tem nenhum merchandising aqui não, tá, presidente? Que nós temos até hoje. Ocorre que hoje nós, infelizmente, vivemos a desmistificação do ídolo. Muitos de nossos heróis esportivos andam frequentando mais as páginas policiais do que os cadernos de esportes. Alguns são apanhados com bandidos armados até os dentes. Outros, suspeitos de associação ao tráfico de drogas. E há quem esteja atualmente encarcerado, suspeito da prática de crime absolutamente infamante. E os atletas que vêm cometendo deslizes na sua vida pessoal, vêm sendo punidos financeiramente na pior parte do corpo humano, como todos nós sabemos, que é o bolso. Eu estou até com a mão no bolso para segurá-lo. Já que seus contratos de patrocínio vêm sendo rescindidos unilateralmente por seus patrocinadores. E a outra pergunta que coloco para meditação, que com certeza será debatido ao longo deste congresso, é: quando é que um ato da vida pessoal pode acarretar no rompimento unilateral de um ato de patrocínio? E esse tema veio à tona há alguns anos, por força de um escândalo sexual, que envolvera famoso jogador de futebol, que fora encontrado na agitada noite carioca com 3 pessoas do mesmo sexo, cujo patrocinador teria rescindido o contrato, alegando, abre aspas, conduta pessoal reprovável socialmente. Então, refaço a pergunta em termos jurídicos. Pode o patrocinador rescindir unilateralmente um contrato de patrocínio, alegando conduta socialmente indevida do atleta? Mas para fazer essa pergunta, para responder essa pergunta, eu tenho que fazer outra, que funciona como antecedente lógico da primeira. O que é conduta socialmente indevida? Quem irá atirar a primeira pedra? Fazer uma opção sexual, como o nosso famoso atleta? Professar uma determinada fé religiosa? Adotar um estilo de vida? Manifestar-se contra o regime de exceção? Talvez na China assim o seja,
Mais do que conduta socialmente indevida, deve ser conduta perigosamente indevida. Filiar-se a um partido de extrema direita ou de extrema esquerda? Fazer parte da parada gay? Participar da marcha da maconha? O que é conduta socialmente indevida? Certamente, todas essas que acabo de citar não poderão ensejar a rescisão de um contrato de patrocínio, por duas razões. A uma, porque nosso Código Civil vai lá dizer no artigo 122 que veda as denominadas condições potestativas puras, que são aquelas que condicionam a continuidade de um negócio jurídico ao puro arbítrio de uma das partes. Isto ficaria evidente no nosso caso, já que ficaria a critério do patrocinador dizer aquilo que é ou não conduta socialmente indevida, definir aquilo que é certo ou que é errado. Há duas, porque todas essas condutas que acabo de citar estão devidamente protegidas na nossa Constituição, que impede, por exemplo, a discriminação de todo gênero, inclusive a sexual, além de assegurar determinados direitos absolutamente fundamentais, como o livre-arbítrio, a liberdade de expressão, dentre outros. Portanto, não basta que um contrato preveja algo para ser aplicado. Há que se observar se a sua operacionalização prática irá violar ou não direitos fundamentais, os quais são absolutamente irrenunciáveis. E foi, por exemplo, o que ocorreu há alguns anos em França, em que aquele país presenciou